de Contas e o STF, Eficiência, Controle e Accountability, que será proferida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Estamos aqui hoje vivendo um momento ímpar aqui no Tribunal de Contas do nosso Estado, e a minha fala vai ser muito resumida, só para dar as boas-vindas, já cumprimentando inicialmente o nosso ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Nossos agradecimentos à conselheira Lilian Martins. É chegado então o momento de ouvirmos a palestra. É a professora Susan Rose Ackerman, que é a esposa de Bruce Ackerman. E ela tem uma obra sobre o desenvolvimento e a democracia e a corrupção. Ela fala em desenvolvimento e corrupção, porque onde há corrupção não há desenvolvimento. E ela afirma que todos aqueles que manuseiam gastos públicos devem contas à sociedade, principalmente no Estado democrático de direito. Porque o Estado democrático significa, na velha visão de Abraham Lincoln, um governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, os governantes lidam com o dinheiro do povo. E nesse mistério devem ser transparentes, devem ser claros, devem ser efetivos na consagração dos direitos fundamentais. E a utilização do dinheiro público, ela é aferida no primeiro plano pelo Tribunal de Contas. Sem prejuízo, o Tribunal de Contas exerce um papel importantíssimo no tocante à República. A República significa a res pública. A coisa pública distingue-se da coisa privada. Então, novamente, a professora afirma que a corrupção não é senão a maximização dos ganhos públicos através da utilização dos bens privados. E às vezes são atos assim que não apresentam muita repercussão, mas que caracterizam essa violação ao princípio republicano, de que a res pública não pode ser confundida com a res privada e a res pública não pode ser apropriada de forma privada. Eu me lembro, há um pouco tempo atrás, um grande médico levou um equipamento de alta especialização médica para o seu próprio consultório. E esse equipamento era exatamente o equipamento que pertencia a um hospital público de excelência e que utilizava um equipamento que poucos países têm. Daí a razão pela qual ele foi efetivamente, digamos assim, julgado pela improbidade administrativa na medida em que ele utilizou-se da coisa privada para fins pessoais e não para fins públicos. E o Tribunal de Contas, com a sua dedicação à apuração da utilização dos gastos públicos em quantidade e em qualidade, porque o Tribunal de Contas também verifica se está sendo bem gasto o dinheiro público, se está sendo bem aplicado, se poderia ser aplicado em outra atividade. Ele fez em que surgia a questão e a denominação de um novo valor chamado accountability, ou seja, quem usa o dinheiro público tem de ser transparente, tem de ser claro e tem de ser efetivo. Ou seja, tem de dizer onde gasta, por que gasta e anunciar que essa é a melhor efetividade da utilização do dinheiro público. Às vezes, o menor preço não é o melhor para a administração pública. Então, imaginem, senhores, essas canetas baratas e a famosa caneta que todos nós usamos todo dia no bolso, que é a que melhor funciona, que é aquela caneta esferográfica. É melhor comprar uma caneta dessas do que comprar uma caneta que uma semana depois
já está desfeita. Então, o papel do Tribunal de Contas ele é um papel multifário. Ele não só se dedica à apuração do gasto público, mas também com a qualidade do gasto público. Isso diz respeito à eficiência da administração pública. Hoje, no mundo inteiro, se discute a análise econômica do direito em geral. E o direito tem que ser eficiente, o máximo de resultado com o mínimo de dispêndio. Essa hoje é a tônica de toda análise, de todas as funções, inclusive da função judicial. Nós, do direito, que nunca pensamos nisso, hoje somos obrigados a nos debruçar sobre a análise do custo-benefício da atuação do judiciário. O que vale mais a pena? A intervenção judicial ou a não intervenção judicial? Quem sabe uma atividade consensual chega ao resultado melhor do que a atuação judicial. O professor Steven Chavel, da Universidade de Harvard, ele dá um exemplo muito claro, presidente. Ele dá o exemplo de que, se uma parte pretende obter 100 e a outra parte não quer pagar nada, é dever do advogado, em termos de eficiência, dizer a ele: você pode não receber nada, mas você pode receber, vamos dizer, numa visão otimista, suponhamos que você vai ganhar 100 ou 70, você vai gastar 25 de custas. Então, você já não vai ganhar 100, você vai ganhar 75, ou então chegar a 45. E o réu que não quer pagar nada, ele pode ser obrigado a gastar 25, mas se ele tiver que pagar pelo menos a metade, ele vai pagar metade, que é 50, mais 25. Então, 75 é um cálculo que já começa a conduzir as partes para uma solução mais eficiente. E eu tenho um filho que é advogado, a outra filha exerce função judicial, mas eu digo a ele: se eu fosse hoje advogado, eu trabalharia sempre com a análise econômica do direito. Porque a análise econômica do direito permite convidar o ex-adverso e conversar com ele sobre um ângulo do custo-benefício. Olha, você vai demorar tantos anos para receber o que você pretende, pode não receber. Eu também vou trabalhar tantos anos e posso não ter de pagar nada. Mas, de qualquer maneira, nós vamos chegar a esse valor. Então, vamos fazer um acordo. Ontem, por exemplo, o CNJ, que é um braço do Supremo, ele tem um programa chamado Destrava Brasil, que é um programa referente a destravar as grandes obras do Brasil. E eu falava sobre eficiência, que é digamos assim, um conceito nuclear da economia e que deve ser utilizado pelo direito. E o conceito nuclear da economia é a eficiência representada pela escassez de recursos, mas a alocação do capital no lugar certo. Então, esse programa Destrava Brasil, ele permite que nós agora retomemos a realização de grandes obras públicas. E eu descobri um dado fantástico para todos aqui presentes e os senhores também. O Brasil é um país extremamente solvável. O Brasil é um país que tem 1 trilhão de imóveis, 1 trilhão de créditos recebíveis, 1 trilhão de ações. E nós, do direito, acredito que alguns sejam da Faculdade de Direito, nós temos a figura da dação em pagamento, nós temos a figura da substituição da obrigação de pagar pela obrigação de fazer. Então, eu comentava com os administradores e com os advogados públicos, Tribunal de Contas presentes, que o Brasil pode pagar, é solvável porque pode pagar dívidas com o seu patrimônio, tanto que se imaginou a criação de um Ministério do Patrimônio. Isso é dação em pagamento. Como também ele pode, ao invés de impor sanções que aniquilam a empresa,
ele pode determinar que essa empresa, ao invés de pagar uma multa, que ela faça uma obra. Veja, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele aprovou por unanimidade o marco legal do saneamento. Isso significa dizer que em poucos anos, imaginem os senhores, em poucos anos nós vamos ter esgoto e água potável para 99% da população brasileira. Isso significa a conjuração de doenças, porque onde não há saneamento, há doença. Nós passamos esse período da pandemia exatamente porque o trabalhador brasileiro vivia no limite da sobrevivência biológica. Eu não sei se os senhores se lembram que a primeira providência era a higiene e nós tivemos que doar materiais de higiene para pessoas que não tinham sabão dentro de casa. Então eu disse, ao invés de impor uma multa, imponha a essa empresa a obrigação de fazer a infraestrutura do saneamento. Avalie-se o quanto de beato e ela é obrigada a fazer o saneamento. Então hoje, e é o que tem feito o Tribunal de Contas, daí ter surgido essa expressão accountability, que é a responsabilidade de transmitir para a sociedade com transparência, com clareza, a satisfação dos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, basicamente segurança, saúde e educação. Nós pagamos nosso imposto para isso, para termos saúde, segurança e educação. Isso hoje está no foco do Tribunal de Contas. Muitos imaginam que o Tribunal de Contas só avalie o uso do dinheiro público. Não, o Tribunal de Contas avalia também a alocação de recursos. Porque não adianta, por exemplo, recentemente assistimos esse episódio lamentável. Uma prefeitura tinha um orçamento e a maior parte do orçamento dele era para eventos festivos. Então, saúde, segurança e educação ficou em segundo plano. Foi por isso que houve, digamos assim, uma mídia que tomou conta dessa questão, exatamente porque acima que é importante também a saúde e a felicidade do povo através de shows, mas acima disso nós temos o pilar que representa o mínimo existencial: saúde, segurança e educação. No velho caso Maryland McCulloch dos Estados Unidos, chegou-se à conclusão de que quem tem os fins tem de ter os meios. Hoje existe muito no judiciário, mas o novo Código de Processo Civil trouxe uma série de meios para que o Estado juiz pudesse exercer a sua atividade. Assim também em relação ao Tribunal de Contas. Nós temos hoje, em relação ao Tribunal de Contas, a noção de que é imperiosa aplicação da teoria dos poderes implícitos. Quem tem os fins tem de ter os meios. Então, por exemplo, uma questão muito elegante que surgiu recentemente sobre os poderes implícitos foi exatamente a questão do poder cautelar do Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas, quando está verificando uma lesão ao interesse público, através de um contrato que padece de vícios graves, preço subestimado, ineficiência de quem realiza a obra, o Tribunal de Contas tem o poder cautelar. O que significa o poder cautelar? O poder de afastar o perigo de se frustrar aquele contrato, que nós denominamos de periculum in mora. Então, o tribunal tem o poder de sustar o andamento daquele contrato. E mais ainda, o tribunal, como as multas dos tribunais de contas são executáveis pelos membros do Ministério Público dos Tribunais de Contas, também são poderes implícitos, implied powers, o Tribunal de Contas poder arrestar bens, aquele devedor, porque quando chegar no momento de cobrar a indenização,
de cobrar multa, é possível que haja um esvaziamento patrimonial. Então, é muito importante esse poder implícito cautelar do Tribunal de Contas de evitar perigos que frustrem a utilidade do processo que tramita no Tribunal de Contas. O velho Calamandrei dizia: o processo cautelar, ele é um processo, é um instrumento ao quadrado, é um instrumento a serviço de outro instrumento que é o processo. E ele visa exatamente evitar que haja inutilidade, perda de tempo no processamento, quando ele chegar ao final, encontrar uma situação de impotência patrimonial daquele que deve ao poder público, de insuficiência patrimonial. Então, esse eu destaco, muito importante, o reconhecimento dos poderes implícitos do Tribunal de Contas. O segundo poder importante do Tribunal de Contas é o poder de performance, é o poder de exigir a performance daqueles que se utilizam do dinheiro público. Então, o Tribunal de Contas, ele tem o dever, e ele exerce esse dever de exigir o desempenho pessoal, a atuação mais eficiente possível daqueles que trabalham com o dinheiro público. Então, vejam como mudou a feição do Tribunal de Contas. Ele não verifica só gastos, ele verifica a performance, ele verifica a escolha do administrador. Se a escolha do administrador é uma escolha heterodoxa, que não vai atender a população, porque o dinheiro público é para atender o povo, o Tribunal de Contas pode podar a realização daquela atividade, exatamente porque ela não vai, digamos, estar compreendida dentro daquela performance que o Tribunal de Contas pode exigir. E dentro desse poder de exigir a performance, o Tribunal de Contas tem subpoderes. Primeiro, o poder de governança, que é esse. Ele atua como substitutivo desse governo, no sentido de verificar se faria aquilo que o governo está a fazer com o dinheiro público. Então, ele exige a efetividade daquela atividade que quem é contratado pelo poder público e principalmente por aqueles que, digamos assim, atuam na efetivação dos direitos fundamentais. Vejam, senhores, passamos por uma pandemia, perdemos pais, avós, não são números, são pessoas queridas, parentes queridos. E o Tribunal de Contas aferiu todas as aquisições que se faziam necessárias para que nós pudéssemos vencer aquela pandemia. Então, mudou completamente o perfil do Tribunal de Contas, aumentando sobremodo os seus poderes. As premissas metodológicas que nós analisávamos no Tribunal de Contas, hoje ela é completamente diferente. Quando nós verificamos o Tribunal de Contas analisando alguns aspectos deficitários de um governo, determinou o impeachment. Por quê? Porque ele verificou que o país caminharia para um momento difícil. Então, o Tribunal de Contas deu início a um processo político-administrativo. Isso cabe ao Tribunal de Contas. Por outro lado, o Tribunal de Contas também tem um papel muito importante no combate à corrupção. É muito importante não só esse papel do Tribunal de Contas, como também esses diálogos institucionais. Hoje o Tribunal de Contas se subsidia de informações trocadas com a CGU, Controladoria Geral da União, com o Ministério Público, com a Advocacia da União e a Advocacia Pública e com todos os órgãos públicos
que, de uma forma ou de outra, também, digamos assim, não administram o dinheiro público, mas sabem o destino do dinheiro público. Aliás, a professora Susan Rose Ackerman, ela tem uma expressão muito feliz, que para se descobrir desvio de dinheiro público, tem de se usar a mesma estratégia daqueles jornalistas que geraram o Watergate, do presidente Nixon, com a expressão follow the money, segue o dinheiro, que você vai descobrir onde é que está o vício originário. Então, esse hoje também é o papel do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, quando se empenha no combate aos desvios do dinheiro público, com o que ele se preocupa? Ele se preocupa que o desvio do dinheiro público é um desvio que acaba gerando a falta de um leito no hospital, a falta de merenda para as crianças pobres, a falta de saneamento. E onde não há saneamento, não há saúde. A Constituição aceita tudo como letra morta no papel. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas, para isso, é preciso ter dinheiro público empenhado. Então, vejam, nós que assistimos pela televisão eram pessoas extremamente carentes que saíam dos hospitais e de UTIs bem equipadas, porque eles nunca tiveram acesso à saúde. Aquelas crianças que bebiam aquela água contaminada. Enfim, esses ambientes geram doença. Esse binômio saneamento e saúde é um binômio absolutamente inseparável. Então, foi fantástica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando ela aprovou por unanimidade o marco legal do saneamento. É alvissareiro você poder dizer para o povo que em pouco tempo, todos terão água potável e todos terão esgoto. Isso é muito importante se nós queremos nos tornar uma grande nação. Porque nós temos uma miséria. Temos a miséria intelectual também, que prescinde da educação, mas acontece que torna imprescindível a educação, mas acontece que as pessoas mal alimentadas, as pessoas doentes, elas não têm capacidade de apreensão. Então, por exemplo, quando nós fomos partidários dessas cotas afirmativas, dessas cotas universitárias, nós levamos em conta que essas cotas deveriam ser acompanhadas de uma atividade coadjuvante de ensino para suprir as carências daquelas pessoas que entraram na faculdade, mas que não tiveram um estudo fundamental devidamente sólido. E o Brasil vivia aquele paradoxo de quem estuda em escola pública não chega à universidade pública. Só chega à universidade pública, que não paga nada, quem estudou em colégio particular. É só olhar o pátio das faculdades públicas que nós vamos ver que quem está ali é mais abastado do que quem estuda em universidade particular. E essas universidades particulares cobram preços assim exorbitantes que levam à inadimplência, levam à baixa autoestima, porque o aluno não consegue acompanhar, ele tem uma carência, ele tem um déficit anterior. Um outro aspecto interessante hoje é que o Tribunal de Contas, como órgão de controle do dinheiro público, sempre agiu diante do princípio da legalidade. E o que é o princípio da legalidade? No Brasil, o princípio da legalidade significa o seguinte: no direito privado, nós podemos fazer tudo. Temos liberdade jurídica, salvo proibido na lei. No campo público, o administrador só pode fazer aquilo que está previsto na lei, salvo se houver uma exceção. E aí vou contar aos senhores um fato pitoresco. Eu era ministro da STJ e recebemos o ministro da Corte de Cassação italiano, um homem simples, um homem que tinha um humor fino. E eu então falei com ele como é que se entendia no direito brasileiro
o princípio da legalidade. Disse ele, olha, no Brasil pode fazer tudo, salvo proibido na lei. No direito público só pode fazer o que é autorizado na lei. Essa é a regra do administrador público. Ele falou assim, ministro, mas as coisas estão mudando. E aí eu, que procuro sempre atualizar, estranhei um pouco, mas como é que as coisas estão mudando? Aí ele disse, não, na França continua a mesma coisa. A liberdade jurídica no campo privado pode fazer tudo, salvo proibido na lei. E o administrador só pode fazer o que é permitido na lei. Aí ele me disse, mas isso não é assim no mundo inteiro. Então ele diz assim, isso é assim também na França, é assim também na Alemanha. Mas ele disse, por exemplo, na Itália, pode fazer tudo, inclusive o proibido na lei. E na União Soviética não pode fazer nada, mesmo o permitido na lei. Então ele mostrou que o princípio da legalidade, ele passa por essas questões que são irônicas se não fossem trágicas. Mas hoje há um outro princípio maior, que é o princípio da juridicidade. Não é o princípio da legalidade, é o princípio da juridicidade. E o princípio da juridicidade significa dizer que hoje nós temos um complexo normativo muito maior do que a Constituição Federal, o Código Tributário, o Código Civil. Hoje nós temos ordens normativas secundárias que não passam pela interposição do legislador, porque já na Constituição se autoriza que determinado órgão haja num sentido ou no outro, como, por exemplo, ocorreu no nepotismo. O artigo 37 da Constituição Federal, ele estabelece os princípios que a administração pública deve seguir, dentre outros, o princípio da impessoalidade. E o nepotismo violava de frente o princípio da impessoalidade, que havia nomeações de pessoas, umas ligadas a outras. E, evidentemente, que todos têm de ter o direito de concorrer livremente para os cargos públicos. Então, ali, o Supremo Tribunal Federal, à luz do artigo 37, que, na verdade, é um verdadeiro vetor para o administrador público, ele autoriza que os órgãos utilizem diretamente o princípio, a regra da impessoalidade prevista no artigo 37, que prevê moralidade, impessoalidade, etc. E, quando o Tribunal de Contas ele atua na verificação dos gastos com dinheiro público, ele se vale do artigo 37, que prevê moralidade, economicidade, razoabilidade, alguns conceitos jurídicos abstratos que nós não conseguimos definir. Se eu falasse em razoabilidade aqui, cada um dos senhores teria um conceito de razoabilidade. Mas, por negação, todo mundo aqui sabe o que não é razoável. Nós podemos não saber conceituar razoabilidade, mas, a contrário senso, nós sabemos aquilo que não é razoável. E isso ocorre com o nosso valor maior, meu, que trabalho com justiça, os advogados, os estudantes, e a própria Tribunal de Contas, porque a atividade jurisdicional administrativa do Tribunal de Contas também perpassa por esse valor justiça. Então, se eu aqui me dedicasse a perguntar a cada uma das moças, do rapaz, dos senhores, das senhoras, o que é justiça? Ninguém teria uma resposta imediata, mas nós sabemos aquilo que é injustiça. O que é injustiça, nós sabemos o que é. E por esse conceito, a contrário senso, nós chegamos ao conceito de justiça. E é interessante relembrar isso, a juridicidade, que hoje não se limita às leis, mas ao complexo normativo. Um dos maiores cultores do mundo, Hans Kelsen, dedicou toda uma vida ao estudo da justiça. Agora eu queria comentar com os senhores rapidamente. Hoje é uma sexta-feira, o Piauí não foi feito só para palestra na sexta-feira, que é um estado maravilhoso. No mínimo tomar
uma cajuína é razoável. Esse é o princípio da razoabilidade, tomar uma cajuína no Piauí. Pois bem, além desses poderes do Tribunal de Contas, há hoje uma nova escola de pensamento jurídico, que é a Escola da Análise Econômica do Direito. E a Escola da Análise Econômica do Direito, ela se utiliza de conceitos econômicos para aplicar ao direito, como eu disse, o custo-benefício, ela se utiliza de estatísticas, de estratégias. E essa nova escola da análise econômica do direito, que exige eficiência dos tribunais e a fortiori do Tribunal de Contas, ela trabalha com consequencialismo. Então, é muito importante que todos aqueles que têm o poder de julgar judicialmente ou administrativamente, como o Tribunal de Contas, que tenham visão, digamos assim, das consequências do resultado prático das suas decisões. Então, vejam, senhores, o seguinte: juntamente com a análise econômica do direito, surge a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB. Eu procurei trazer essa lei, por quê? Porque ela traz conceitos diferentes. Rapidamente, eu não gosto de ler artigo porque ele desvirtua completamente o foco de todos nós. Então, o artigo 20, 20 e 21 são os mais importantes. Diz que na esfera administrativa, controladora, estamos falando do Tribunal de Contas, e judicial, estamos falando da minha área, do judiciário, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, hoje o Tribunal de Contas trabalha com esse arcabouço normativo que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, por exemplo, se o Tribunal de Contas verifica que está sendo feita uma obra pública, ela tem irregularidades, diz a lei, com certas irregularidades, mas não para a obra pública, continua a obra pública. Houve uma licitação, está em curso de licitação, não houve má-fé, mas houve, digamos assim, culpa, no sentido da negligência, da imperícia de quem analisou, não se nulifica a licitação e continua-se com aquela atividade pública. Então, vejam que hoje o Tribunal de Contas ele é pragmático, ele é consequencialista, e isso nós do Supremo também temos levado em conta. O Supremo pode ser minimalista, ficar distrito àquilo que a lei diz, ele pode ser maximalista, ampliar um pouco aquilo, bom, se aplica isso a uma classe, aplica-se a todas as classes, e ele deve ser, hoje tem sido, em razão desse momento econômico que vivemos, extremamente consequencialista. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Aqui há Defensoria Pública, não é, presidente? Mas, num grande estado do Brasil, demorou-se muito a instituir-se a Defensoria Pública. Então, fez-se uma reserva de mercado para advogados. E a OAB tinha uma lista de advogados que fariam advocacia pro bono, graciosa, mas receberiam, vamos dizer, R$500 por cada causa. O Supremo Tribunal Federal, julgando esse ato normativo que vigorava nesse Estado, chegou à conclusão que ele era inconstitucional, porque a Constituição Federal obriga a que se criem defensorias públicas dos Estados. Agora, vejam, senhores, como é que nós vamos, de uma hora para outra, dizer, olha, esse ato é inconstitucional, acabou o trabalho desses 500 advogados, esse 1 milhão de advogados, e vai ter de haver concurso público para a defensoria. Agora, vejam o seguinte, vejam o interregno entre declarar esse ato inconstitucional e elaborar um concurso público para 500 defensores públicos. No dia seguinte, não apareceriam 500 mesas, 500 defensores. Então, a decisão consequencialista do Supremo Tribunal Federal, pragmática, foi o seguinte: mantém-se essa ordem de coisas,
esse estado de coisas que é inconstitucional, sem declarar nulidade, mas o Estado terá 2 anos para fazer concurso para defensor de apoio, porque senão aquele 1 milhão de pessoas pobres ficariam ao desabrigo e ao desalento. Isso é consequencialismo. Consequencialismo é modulação. Não pode tirar em vigor uma lei de uma hora para outra e declarar nulo todos os atos praticados, que já foram praticados há 10, 20 anos. E hoje não tem, digamos assim, a recepção da Constituição Federal. Então não se pode, de uma hora para outra, mudar o ambiente objetivo jurídico sem que se tenha uma certa modulação. Por isso é que se fala hoje, no próprio Código de Processo, que quando houver uma mudança do objetivo, do ambiente objetivo jurídico, é preciso que não se cause surpresa ao jurisdicionado. Se hoje os senhores entram com uma ação, o Tribunal de Contas decide com base num determinado precedente já sedimentado, a parte não pode, quando chegar no Tribunal de Contas, ou quando chegar ao Tribunal de Justiça, ser surpreendida porque a jurisprudência mudou da data da propositura até agora, 20 anos depois. Por isso que se fala como há no sistema anglo-saxônico, e hoje nós não somos mais uma família da civil law pura, somos da civil law, da common law, romano-germânica e anglo-saxônica. Hoje se diz que essas mudanças não devem ser elaboradas com surpresa para o cidadão. Até na exposição de motivos, citando o professor Cohen, na introdução ao pensamento jurídico, ali se coloca que o cidadão não pode ser tratado como um cão que só sabe que é proibido quando um taco de beisebol lhe toca o focinho. Então é preciso preparar as pessoas, porque hoje fala-se em segurança jurídica, em confiança legítima. E por falar nisso, o Tribunal de Contas também, ele tem a sua jurisprudência. E, vamos dizer assim, alguns desvios que ocorrem na administração pública, eles são recorrentes, eles são iguais. O Tribunal de Contas do Piauí, o Tribunal de Contas de São Paulo, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, eles são instados a decidir causas que versam sobre as mesmas teses. E para isso é preciso que haja, digamos assim, uma certa coerência. Não pode o Tribunal do Piauí julgar de uma maneira, o Tribunal do Rio de outra maneira, o Tribunal de São Paulo de outra maneira. E não foi por outra razão, e eu entendi isso de muito bom grado, que o Tribunal de Contas da União, na súmula 222, destacou as decisões do Tribunal de Contas da União relativas à aplicação das normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso aqui, na essência, significa a estabilidade dos precedentes. Se as causas são iguais, as pessoas merecem soluções iguais, porque isso é uma maneira de se garantir a isonomia, a igualdade e a segurança jurídica. Então, eu no início da minha vida judicante, eu fui promotor, depois fiz concurso para a magistratura, eu entendi, assim, digamos assim, o sistema de justiça americano muito comodista, porque eles, fundados na justiça e na razão, entendiam que uma causa não poderia ser tão diferente da outra que não merecesse a mesma solução. Então, eles aplicavam precedentes. E as sentenças eram muito diminutas, porque eles se limitavam a fazer um encaixe da matéria fática ao precedente. E depois que eu li a obra do professor Denis Lloyd sobre a ideia de lei, eu cheguei à conclusão que realmente o precedente estável, íntegro e coerente, ele realiza na prática os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Porque hoje, se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser iguais também perante a jurisprudência, que hoje é fonte formal do direito. O leigo, os senhores sabem disso, o leigo não sabe
porque não se pode escolher um juiz. Mas duas pessoas que têm o mesmo problema e que recebem soluções diferentes, elas ficam perplexas. E elas então perguntam a outra parte: quem é o seu juiz? Ela pensa que pode, eu vou lá no seu juiz. Não tem, ninguém tem um juiz, ainda que seja vizinho. Não é um juiz particular daquele cidadão. Então, a força do precedente, eu estou falando em jurisprudência para não falar só no judiciário, a força do precedente, ela impõe, na prática, a concretização da igualdade e da segurança jurídica. Ninguém vive sem segurança jurídica e sem previsibilidade. Ontem nós íamos fazer um acordo monstruoso em relação a uma tragédia que ocorreu no Brasil, depois de Brumadinho, ocorreu uma outra tragédia. E o grande problema, na hora de se fazer um acordo de valores estratosféricos, era o seguinte: mas e se daqui a 20 anos aparecer uma doença gerada por essa tragédia? Quem vai pagar? Isso significa previsibilidade, segurança jurídica. E que hoje os senhores tenham certeza, e o Tribunal de Contas é muito importante para nós nisso, porque hoje um país que não oferece segurança jurídica, e quando eu falo segurança jurídica, não é só jurisprudência pacífica, não é só a ausência da jurisprudência lotérica. Hoje, segurança jurídica também se caracteriza pelos precedentes do Tribunal de Contas. Porque o investidor brasileiro não vai chegar aqui, por exemplo, para amanhã depois ele ver uma grua arrancando todos os postos de pedágio. Isso não é maneira de fazer justiça. E se eles já imaginaram, o investidor estrangeiro, ele quer saber exatamente se ele vai investir num país que oferece a ele segurança, num país que oferece a ele a proteção contra aventuras judiciais, contra demandas frívolas de resultado negativo esperado. E por que as pessoas, então, promovem aventuras judiciais? Elas promovem aventuras judiciais para arrancar concessões. E o estrangeiro, ele está acostumado com a estabilidade. A revista Forbes, ela informa que as 500 maiores corporações do mundo estão na cidade de Delaware. E por quê? Porque na cidade de Delaware, a jurisprudência ela é pacífica, em matéria empresarial. Então, veja, as 500 maiores corporações do mundo foram parar num pedaço de terra dos Estados Unidos, porque aquela corte, ela é uma corte estável, que eles chamam de Stare Decisis, ou Stare Decisis. Então, a jurisprudência é pacífica, eles sabem o que podem e o que não podem fazer. Só para que os senhores tenham uma noção, o nível de litigiosidade lá nos Estados Unidos, entre as empresas, é de 2%. No Brasil é de 96%. Eu participava de um evento em homenagem ao centenário de Pontes Miranda. Estavam presentes cortes do mundo inteiro. E aí, lá pelas tantas, a tradutora, né, evento traduzido, evidentemente, várias línguas, corte alemã, corte inglesa, e em geral, cada um falar no seu idioma, e a gente tem que falar sempre em português, porque nós temos que valorizar a nossa língua, porque o Brasil, o ar que a gente respira, é a língua que nós falamos, é o berço dos nossos filhos, infelizmente, o túmulo dos nossos antepassados. E se existe uma coisa que me agride, é eu chegar no exterior, ver um brasileiro que foi para lá com o dinheiro do Brasil, chega lá e fala mal do nosso país. Isso é absolutamente intolerável. Isso é absolutamente intolerável. Então, nessa cidade tem esse exemplo. E nós adotamos isso agora no Código de Processo Civil. Então, eles têm essa... E a jurisprudência, esse tema,
de precedentes estáveis, ele é muito importante porque ele evita erros. Se cada um pudesse decidir de uma maneira, certamente nós teríamos vários erros e também erros judiciários.